Olá pessoal, vamos mais uma vez à série da Psicopedagogia em Ação com TDAH, temporada 1, o episódio 9. Vamos falar hoje sobre o tema das funções executivas do TDAH. Então, as funções executivas, elas são abreviadas, chamadas FE. A gente fala FES, porque está no plural. O sistema de gerenciamento do nosso cérebro é como desenvolvimento atípico e é a base para os sintomas do TDAH, que é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Isso na primeira infância. O foco é entender que a dificuldade não é de vontade, mas de habilidade. Vamos à nossa frase? No TDAH, as funções executivas não estão ausentes, estão em construção, com um pequeno atraso. Nosso trabalho é ser o andaime que sustenta o desenvolvimento dessas habilidades. Nossos objetivos: explicar a importância das FEs, quer dizer, controle inibitório e planejamento, na fase da pré-escola. Identificar as manifestações do déficit dos FEs em crianças de 0 a 5 anos. Oferecer estratégias concretas para estimular as FEs no ambiente doméstico e também na escola, né? Vamos descomplicar. O controle inibitório é a base de tudo, né? É a capacidade de parar, pensar e inibir uma resposta automática e impulsiva. Nos pré-escolares, o déficit em controle inibitório se manifesta como dificuldade em esperar a vez, interromper conversas e brincadeiras, agir sem medir o perigo e a própria hiperatividade motora, quer dizer, dificuldade em inibir o movimento, eles estão sempre pulando. É a FE mais crucial para a regulação do comportamento na primeira infância. Vamos aos nossos tópicos. Tópico 1. O cérebro pré-frontal e o TDAH. O TDAH está ligado a alterações na região do córtex pré-frontal, a área responsável pelas FEs, né? Pelas funções executivas. O desenvolvimento dessa área é mais lento e há uma disfunção na regulação de neurotransmissores, dopamina e noradrenalina. Isso explica por que o planejamento e o autocontrole são tão desafiadores para essas crianças dentro dessa faixa etária. Tópico 2. Manifestações das FEs de 0 a 5 anos. Então, entre 2 e 3 anos, eles têm dificuldade extrema em esperar, têm birras longas, pulam sem parar, também pula de uma atividade para outra muito rápida, então eles têm falha na inibição do impulso. 4 e 5 anos, que já tem uma idade maior, né? Dificuldade em seguir regras simples de jogos, por exemplo, falha na flexibilidade cognitiva. Começar uma tarefa sem ouvir toda a instrução. Falha na iniciação e planejamento. Tópico 3. Estratégias psicopedagógicas de externalização. As FEs são aprendidas para a criança que tem dificuldade em manter o processo dentro da mente. Precisamos externalizá-lo. Planejamento, usar sequências visuais de rotina. Então você tem que falar: primeiro guarde seus brinquedos, Aí depois você coloca, vamos escovar os dentes.
Entenderam? Eu já fiz outros comentários aqui, né? Que não se passa duas mensagens, uma agarrada na outra, vamos colocar assim. Então você coloca, vamos escovar o dente, agora vamos fazer outra coisa, né? Controle inibitório, usar marcadores de espera como um time visual ou empulheta, né? Que a criança fica observando, ó, quando acabar a areiazinha, né? Aí você faz isso, quer dizer, é um controle. Querendo ou não, é um controle, em vez de apenas instruções verbais, porque aí ele não consegue concatenar essas ideias. Flexibilidade, preparar a criança com avisos prévios sobre mudanças. Depois do almoço, o parquinho estará fechado, então faremos massinha. Um exemplo extra aqui, por exemplo, na escola, as crianças ditas normais, né? A professora canta uma música porque aquela atividade vai acabar e vai para outra. Essas crianças com o TDAH, elas não conseguem atender esse comando, porque elas estão ali no foco. Então, é preciso que a professora repita a música, às vezes, exclusivamente para ele, que é para ele desligar e concluir. Entenderam a diferença? Vamos às nossas perguntas. É possível trabalhar as fés em crianças tão pequenas? Sim. A primeira infância, que é de 0 a 5 anos, é a janela de ouro para estimular as fés através das brincadeiras. Quanto mais cedo, melhor, pois o cérebro é mais plástico. A estimulação se dá pelo lúdico e pela repetição de rotinas. Se todo dia ele faz aquela mesma coisa, né? Qual a relação entre o TDAH e a dificuldade de manter o quarto organizado? A desorganização é um déficit de planejamento e organização. São as fés complexas, né? A criança não sabe por onde começar e qual o próximo passo. O apoio visual, tipo etiqueta nos seus brinquedos, com imagens nas caixas, um diagrama simples no quarto limpo, serve como planejamento externo, que o cérebro dela ainda não consegue fazer. Mas tipo assim, se você tiver um baú, e aquele baú, ela sabe que todo dia é para botar os jogos, porque ele não consegue organizar, acaba de brincar com o jogo, ele não consegue encaixar de volta, entendeu? Eles iniciam, mas perdem essa organização, aí bagunçam tudo. Então é melhor que você tenha um baú que ele coloque. Quando ele quiser brincar, isso em casa, né? Quando ele quiser brincar, ele vai procurar as peças que são iguais. Vai dar um bom trabalho para ele. Isso aí também estimula. Você não deve arrumar. Ele vai procurar as peças. E a nossa dica da semana, o jogo de estátua e da esponja. Por exemplo, a criança deve parar imediatamente, estátua, né? Aí ele inibiu, né, o movimento, tá? O outro é da esponja. Essa esponja nós chamamos iniciação e planejamento. Como assim? Você pega um balde com água e a criança molha, tá? Ela molha em uma vasilha e ela tem que apertar até aquela água esvaziar um balde. Então, são tarefas com início, meio e fim. Então, só sai dali quando acabar. Tem outra brincadeira que eu vou colocar aqui, externa, que eu uso muito no consultório. Pegar pregadores. É bom pregadores coloridos, né? Tem uns que tem até umas carinhas, florzinha, né? Eu tenho os que eu tenho umas florzinhas. Então você pega, deixa eu pegar aqui esse aqui não, isso aqui é muito duro, né? Mas um pregador mesmo, que tem florzinhas aqui no lugar. Então você pega um pregador e você pica uns papéis e ele tem que pegar até acabar aqueles papéis, ele vai colocando. Então ele está treinando também o foco, a paciência, né?
entendeu? E a organização, que ele só vai sair dali quando ele terminar, e ele vai pegando, sabe? Aí tá trabalhando outras questões também, que não cabe colocar aqui, tá? Então, quer dizer, isso também é muito bom para eles, é tipo uma pescaria, digamos assim. Chegamos ao nosso encerramento. Reiteração de que o TDAH é um desafio de gerenciamento cerebral. O papel do adulto é ser o córtex frontal emprestado da criança, fornecendo a estrutura externa que ela precisa para desenvolver a estrutura interna. Chegamos ao final, agora tem a chamada. Comece a ver os nãos do seu filho com TDAH como eu não sei como fazer. Em vez de punir, ensine a habilidade. Porque tudo que você falar com ele, ele diz não, 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 é porque ele não sabe fazer, ele não desenvolveu ainda essas habilidades necessárias. Então, ou melhor, procure um psicopedagogo que tenha competência para trabalhar tais habilidades. Vocês vão ver a diferença, porque eles dependem. Ah, mas criança tão pequenininha? Sim, sim. Acabei de falar que o cérebro está em alta, né? Neuroplasticidade. Então aproveitem isto, tá? Quem pensa que vai aprender mais quando tiver 8, 9, são outras questões de aprendizagem. Tá? Então, se treinarmos agora de 0 a 5, lá quando ele começar a se alfabetizar aos 6 anos, ele já vai levar elementos, né? Elementos dessas funções executivas que irão auxiliá-lo, tá? Então, gente, olha, vem aqui para o meu canal, entra aqui no link, pede, orienta, indica, convide colegas, tá? Que daqui a pouco, quando chegar novembro, eu vou para Instagram, TikTok, fazendo live, mas eu quero mães, quero professores, quero psicopedagogos participando. Isso é uma vírgulazinha, como eu digo, de contribuição para vocês. Por hoje, gratidão.